Senhor presidente, eu queria trazer um tema que me é caro. Arte, cultura. E eu queria trazer o tema do desastre que está acontecendo com o Teatro Municipal de São Paulo, que é exatamente uma coisa que me é absolutamente peculiar. O identitarismo e a cultura woke tomou conta da arte do Teatro Municipal. Há coisas absurdas falando. Os editais falam em cotas para atores que têm um tipo de pigmentação negra, cotas para a população indígena, cotas para homens que se sentem mulheres, mulheres que se sentem homens. O que é o problema disso? O problema disso é que isso infere contra o princípio artístico. Senhor presidente, a cultura brasileira não é só etnicamente miscigenada, ela é vastamente miscigenada no princípio de religião, no princípio de percepção de mundo, no princípio ideológico. O Brasil é um celeiro de cultura, senhor presidente. O que está acontecendo no Teatro Municipal é que a arte está sendo substituída por uma propaganda de gênero, por uma propaganda racial, por uma propaganda identitária. Há casos absurdos. Eu vi recentemente a ópera O Guarani, que foi totalmente deturpada para servir de mote à causa indígena. Nada contra a causa indígena, mas não tem absolutamente nada a ver com a ópera de Carlos Gomes. Os corais, as orquestras, as danças foram substituídas em determinado momento por danças indígenas que falavam em demarcação de terras. A gente lembra que o índio Peri, que o índio lá da ópera de Carlos Gomes se transforma num cristão. Então vai contra completamente a ideia de Carlos Gomes. Senhor presidente, concurso de violinistas negras. Antes era feito esse tipo de concurso com um tapume para que os maestros nas audiências não vissem quem estava tocando e simplesmente a música. A arte tem por princípio a meritocracia. Se eventualmente um músico, um dançarino, que também tem cotas para negros, indígenas, mulheres que se sentem homens, é substituído por um critério identitário, passa-se a ser ideológica. E ideologia, presidente, ainda que a gente tenha convicções ideológicas, é o oposto fundamental da arte. Uma ópera como Nabucco, que fala do povo hebreu, do êxodo do povo hebreu, do povo judeu, foi interrompida por uma salva de palmas de Viva a Palestina. Palestina hoje, praticamente, é sinônimo de apologia ao Hamas, um grupo de terroristas que mataram, esguelaram, degolaram bebês, estupraram mulheres. Porque Israel já deu 12 ofertas de um Estado palestino a esses grupos, e esses grupos querem, tá lá na ementa da sua criação, querem destruir Israel. Ou seja, a arte está sendo substituída por um critério completamente ideológico. Não há arte quando se fala em identitarismo. Um diretor de ópera, Kiko Goifman, chegou completamente bêbado numa entrevista, dizendo que não sabia o que estava fazendo e que substituiu tenores, cantores, numa ópera por prostitutas e transexuais. Eu não estou criticando nem prostitutas e transexuais, mas a partir do momento que você, por um critério ideológico de exclusão social, substitui atores, bailarinos, músicos por critérios étnicos, de cor racial, de sexualidade, de percepção de mundo, você destrói a cultura, você destrói a arte. Então fica aqui o meu apelo ao secretário de Cultura, com quem a gente falou no Movimento Artistas Livres brevemente nos últimos tempos. Ainda não foi feito nada. Se você tem uma cultura woke, se você tem um princípio identitário, você não tem arte. O Teatro Municipal está se transformando num celeiro woke, que cria preconceito, sabe contra quem? Os verdadeiros artistas de São Paulo e os verdadeiros artistas do Brasil, com a verdadeira cultura, com a verdadeira arte. A arte está sendo solapada por um princípio ideológico, ideopata, identitário. Não há, senhor presidente, nenhum princípio que fale da miscigenação ideológica, cultural, artística, que absorve todos os pontos de vista, que é o princípio artístico. E quem faz isso melhor é o grande artista. Ele não é negro, ele não é branco, ele não é transexual, ele não é mulher, ele não é homem. Ele está acima do escopo de uma realidade identitária que divide as pessoas, que divide a sociedade. Ou seja, quando você tem a arte conspurcada por essa cultura woke, por esse identitarismo, você não tem arte, você tem uma propaganda nefasta. Então, meu caro secretário de Cultura, a gente quer saber de cultura e arte e não divisão social, que é o mal da cultura woke.